boa noite. Boa noite, Jesus. Quem é justo aí, diga boa noite. Aleluia. Por mim, vocês todos ficavam aí, viu? Mas, muito obrigada. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Como você é bom, Pai. Espírito Santo, toma o teu lugar. É você que é o professor, é você que é o ministro, é você que é o mestre. Em nome de Jesus, espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento, Pai, do teu amor e da tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Nenhum filho é despedido de mãos vazias. Amém. Todos os que estão aqui hoje, Senhor, que vieram te buscar, receberão. Amém. Aleluia. Porque você é bom. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Hoje é dia de rema. Amém. Aleluia. Então, queridos, deixa eu ver se já foi ali. Então, hoje nós temos mais uma aula demonstrativa do rema. Queridos, quantos já fizeram rema aí? Levanta para mim. Quantos estão fazendo rema? Quantos ainda não fizeram rema e vão fazer agora esse ano? Amém. Aleluia. Então, queridos, se eu tivesse que dizer o que rema foi da minha vida, eu diria só uma palavra. O rema é vida. Aleluia. É pura vida. Eu já estava vivificada quando eu fui fazer o rema. Mas a minha vida mudou completamente. A minha visão de Deus foi alargada, a minha visão espiritual. Amém. E olha que eu já tinha uns bons anos de estudo, inclusive como teóloga. Mas eu não tinha a visão completa da palavra. E foi o rema, nas 24 matérias, que me deu essa visão completa de quem é Deus, quem nós somos e o que nós temos nele. Então, no início da aula, logo eu vou te falar, o melhor negócio da sua vida é fazer o rema, para quem não fez ainda. Amém? Amém. Então, hoje é justiça de Deus. Amém. Aleluia. Amém. O que é justiça de Deus, queridos? Justiça de Deus é nós, os filhos, podermos estar e permanecer na presença do nosso Pai, como se o pecado nunca tivesse existido, sem nenhuma consciência de condenação, nenhuma consciência de pecado, nenhuma consciência de que nada falta, com uma consciência absolutamente em Deus, o nosso Pai. Então, justiça de Deus é um direito nosso de sermos justiça de Deus. Quem diz amém? Amém. Mas a justiça de Deus, ela não existe só. Ela não é independente de tudo que Deus fez. A justiça de Deus é um instrumento de todo um poder judiciário que nós temos aqui, nesses 66 livros. Amém. De Gênesis a Apocalipse.
você tem justiça de Deus. Só que, infelizmente, nós, os filhos, quando nascemos que eu falo espiritualmente, né? Quando nós saímos do império da treva e passamos para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, nós já não temos toda essa bagagem para poder de pronto entender que somos justiça de Deus. É necessário que nós sentemos num banco de escola, como eu fiz, e a maioria que estão aqui já fizeram. Só que 2 anos é muito pouco. 24 matérias é muito pouco. Aqui você vai ter meia aula das 14 aulas que você vai ter dessa matéria. Essa matéria é uma das que trata da redenção do homem. Tem mais 3. Realidades da nova criação, caráter de Deus e aliança de sangue. Essas 4 matérias vai tratar desse mesmo assunto a qual a justiça de Deus trata. Só que ela trata pelo aspecto legal e jurídico. Diga comigo, legal. E jurídico. Porque nós temos um pai que é extremamente legal. Amém. Deus é legal. Tudo que Deus faz é legal. Ou seja, Deus jamais viola uma lei. Mesmo porque o que é lei para Deus é tudo aquilo que Ele fala. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus tem todos aqueles atributos. Você vai ver numa matéria chamada caráter de Deus. Mas Deus também é limitado. Diga, uau! Deus é limitado. Deus só é limitado por aquilo que Ele falou e fala. E por que Ele é limitado por aquilo que Ele fala? Porque Ele nunca muda e a palavra dEle é imutável. Ela nunca sofre nem variação de mudança. Então Ele falou, diga comigo, é lei. Então Deus é limitado por aquilo que Ele fala. E quando tudo que nós vemos, sabemos por revelação da palavra, e sabemos pelos nossos sentidos, pois estamos aqui na terra, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, eu, Zilmar, e você, precisa de um corpo para poder estar legalmente aqui na terra. Não existe nenhum espírito aqui na terra sem um corpo, senão é ilegal. Por que que é assim? Porque foi assim que Deus planejou, foi assim que Ele fez, e foi assim que está escrito no céu, na terra e embaixo da terra. É lei. Então, existem as leis pelas quais Deus rege, administra todo o universo. Não é só o planeta Terra. É todo o universo. É a Terra e embaixo da Terra. Então, Deus, Ele sempre vai se reger e reger a Terra por aquilo que Ele já falou, que se chama lei. É fácil nós entendermos isso. Nós sabemos que Satanás já esteve lá no céu, amém? Ele já esteve lá, mas ele foi expulso, ok? Todo mundo sabe disso? Ele vive nas regiões, nas atmosferas aí da Terra. E como ele esteve lá, ele conhece essas leis.
muito bem e é obrigado a respeitá-las. Eu vou repetir. Isso é fundamental você entender para entender a justiça. Satanás conhece todas as leis às quais Deus rege todo o universo, terra, céu e embaixo da terra. Então, Satanás, sabendo que aqui na terra, Deus fez a terra, para quê? Para ser um alongamento do céu. Ele se projetou materialmente e fez o homem. Pegou o pó da terra, que é a matéria, entrou a matéria, e ele deu vida a essa matéria, soprando vida, o espírito dele na matéria. E aí estamos nós aqui. Quem diz amém? Quem está entendendo aí? Então, lembre-se, existem leis que regem todo o universo e terra. Satanás sabia que ele só poderia estar na terra, e quando eu falo terra, eu quero que você já abra a sua Bíblia aí, em Gênesis 1 e 2. O que está em Gênesis 1 e 2, queridos? Nós temos o projeto perfeito de Deus para o homem. Gênesis 1 e 2 tem o filho dele, que se você olhar aí, no capítulo 2, no versículo 26, por exemplo, você vai ver que está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta atenção aqui. Então, quando Deus soprou em Adão, a vida dele era idêntico, igual. A mesma coisa, pai e filho. Adão era assim, como uma folha branca. Adão ia se ver no pai. A imagem e semelhança do pai. E como que você acha que Adão se relacionava com Deus? E como que ele era? Diga, primeira coisa que eu vejo no branco é o quê? Paz, santidade. Quem já teve filho aí? Ou já viu alguém nascer? Quando você vê um bebê nascer, será que chega a polícia lá para prender aquele recém-nascido? Porque ele já tem uns 10 crimes registrados lá na Polícia Civil e na Polícia Militar e na delegacia? Claro que não. Como que um bebê nasce? Limpinho, santo, inclusive até ele pecar, se morrer, vai para o céu. Então, uma criança, ele nasce assim. E aos poucos, que vai se acrescentando o caráter daquela criança, não é assim? Adão, em Gênesis 1 e 2, era assim. Só que ele já era a imagem e semelhança do pai. Não existia doença. Não existia fome, não existia escassez. Era uma abundância completa. Eu te aconselho a você ler com muito carinho Gênesis 1 e Gênesis 2. Que você vai entender quem você é. Hoje, né? Nós somos hoje, Gênesis 1 e 2, Jardim do Éden. Temos tudo que nós precisamos. Adão tinha tudo. Tinha o amor eterno do pai, e ele, igualzinho ao pai, porque ele refletia imagem e semelhança. É como num espelho. Ele se olhava e via quem? Papai. Mesmo caráter, mesma abundância, vida em plenitude. Adão e Eva, aqui em Gênesis 1 e 2, é o jardim
do Éden, será que Adão tinha algum problema? Me responda quando eu perguntar, me ajuda aí. Você acha que Adão e Eva, 1 e 2, pecado não entrou ainda, ok? O pecado só vai entrar onde? Gênesis 3. Então, aqui nós estamos em Gênesis 1 e 2. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não estava no script, não, mas eu vou falar. Se você quiser entender a Bíblia todinha, ter uma revelação plus, entenda Gênesis 1, 2 e 3. Na hora que você entender Gênesis 1, 2 e 3, visão completa. Mas vamos voltar, então. Então, Adão, antes do pecado, e Eva, ele era assim, mas a imagem e semelhança do Pai, em caráter, em tudo, em poder, em unção, tudo que Deus é. Adão era. Só que ele ia crescer junto com o Pai, para que todas essas características fossem crescendo num relacionamento pai e filho. Olhe, passa aí Gênesis 2, certo? E aí nós chegamos em Gênesis 3. Adão não tinha nenhum complexo de inferioridade. Nenhum, irmãos. Ele era completo. Aleluia. Eu espero que você esteja pegando. Aí nós passamos a página, chegamos em Gênesis 3. O que acontece aqui? Primeiro título, se a sua Bíblia tiver algum título onde inicia Gênesis 3, você vai ter alguma coisa parecida assim. A queda do homem, o pecado do homem, a tentação, alguma coisa relacionada com a entrada da morte no homem. Entrou o pecado no homem. Então, só voltando para você manter isso bem fixo na sua mente. Gênesis 1 e 2. O universo já era completo, a terra já era completo, Adão era absolutamente completo, não existia, não existia nenhuma falta. Nada faltando, nada quebrado. Era eterno como o Pai. Mas aí, todas as leis que já existem hoje já existiam. Do jeito que o universo é regido pela palavra de Deus, já era. Só que Satanás sabia disso. Ele sabia que ninguém aqui na terra, ninguém que eu falo de espírito, um terço que desceu com ele, e os 2 terços que ficaram com Deus, só podia estar aqui na terra em um corpo. Legal. E a lei que existia, Gênesis 1 e 2, era de liberdade. Adão era livre para ser o que ele quisesse, em comunhão com o Pai. E Deus lembrou a Adão uma dessas leis, quando ele ficou lá no jardim. Deus falou o seguinte para ele: filhão, tudo é teu. A sua casa é aqui a terra. Mas tem um detalhe. Você não pode conhecer o mal. Naquela árvore ali, que chama, é o mal, você não vai ter relacionamento. Você não queira nada com a árvore da morte. E o conhecimento do mal. Por quê, queridos? Porque o do bem ele já era. A árvore da vida já tinha, que era o relacionamento com Deus. Mas tinha outra. Porque todo pai, queridos, quer proteger os filhos. Até quando adultos, não importa a idade. Se é pai de verdade, mãe, quer
e vai proteger os filhos. Então, a lei de não deixar o mal entrar nele foi uma proteção. E por que isso, queridos? Porque o amor exige liberdade. Não existe amor sem liberdade. Não existe amor sem escolha. Para existir amor, você tem que escolher. Se você não escolheu, não há liberdade. E se não tem liberdade, não tem amor. Daí Deus ter feito todo o universo baseado no amor. E ele e o filho, a imagem e semelhança dele, teria liberdade para tudo. Só não teria liberdade para ser temporão, para ser mal. Amém? Satanás sabia das leis vigentes. Entre elas, o não conhecimento do mal. E o que aconteceu? Aqui em Gênesis 3, que por uma questão de uma aula de 50 minutos, não tenho condições de ver tudo com você. Eu vou ver só o essencial. Se você ver aqui, a partir do versículo 8, do 8 até o 24, você vai ver já um juiz prolatando uma sentença em razão da violação, de ter havido um crime grave. Que crime foi esse? Adão desobedeceu. Não ache forte essa palavra, não, violação. Violação é uma linguagem jurídica. Toda vez que nós aqui, na justiça com um monte de homens, que nós infringimos uma lei, juridicamente se diz que a pessoa violou, ou o juiz ou a pessoa violou a lei. Então, o que Adão fez foi violar. Ele cometeu um grave crime de violar uma lei que não pode ser alterada, não pode ser desobedecida, porque ela não vai mudar se alguém a desobedece. Na lei humana, na Terra, em qualquer país do mundo, elas são voláteis, elas mudam conforme a população, os poderes daquele, a forma de governo daquele Estado, altera as leis. Mas as leis que Deus fez, pelo menos as que nós conhecemos, já temos conhecimento na nossa dispensação, que é a dispensação da graça, que são essas que estão aqui, que revela o caráter do nosso Pai, elas são imutáveis. Elas nunca vão mudar. Então, o que Adão fez quando violou, diga comigo, morreu. Por quê? Porque Deus já tinha dito que se ele... Deixa eu terminar de ler com você o que eu tinha começado, que é o versículo 26, ok? Então, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que nossa? Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Você é só isso. Filho do Pai, tem um irmão mais velho que chama Jesus, e o Espírito Santo está dentro de você. Só isso. Você é só isso. Por causa de quê? Diga comigo, justiça de Deus. Você é isso por causa de um instrumento judiciário que está aqui em toda a Bíblia, que chama justiça de Deus. A graça vai entrar. Eu já vou conceituar a graça também para você. Porque é pela graça que nós somos salvos. Amém? Então, Deus, pela graça de Deus, que é a dispensação que nós vivemos, Ele fez um plano perfeito de salvação para o homem. Quando Adão o desobedeceu. Mas vamos terminar de ler. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher
os criou. Aí você vem aqui para Gênesis 2 e chegamos no 3, aonde, como eu já falei, Deus, que é um Deus legal, as regras já existiam antes, Satanás sabia disso, e ele chegou para Adão para tentar Adão. Adão não era obrigado a violar a palavra, a lei do pai dele. Não é porque nós somos tentados, queridos, que nós temos que ceder à tentação. É assim até hoje. Deus não queria que Adão cedesse à tentação do chameco de Satanás, primeiro na Eva e depois nos ouvidos dele. Mas, como nós somos livres, nós somos puro amor, que é a lei vigente hoje, na dispensação da graça, e sobre nós chama-se lei do amor, lei da vida. Gênesis 1, 2, lei do amor, lei da vida. Gênesis 3, crime, pecado. O que significa dizer isso, queridos? Isso aqui. A vida de Adão ficou assim. Era assim. Imagem e semelhança de Deus. Mas no momento que ele violou uma lei de Deus, que é a palavra dele, diga comigo, morreu. Ele morreu. Morreu o quê? Morreu o corpo, alma e espírito. E Deus, apesar de nós vivermos hoje, num tempo que você conta minuto, dia, hora e tudo mais, nós somos limitados, já nascemos com um código de barra, que a cada dia é um dia a menos, um a menos, um a menos, e vai chegar no dia, é você que vai dizer a quantidade de anos que você vai viver, não vai passar de 120. Se Jesus não voltar até lá, eu vou viver 120. Quem me acompanha aí? Com vida e vida em abundância. Igualzinho o nosso patriarca Abraão. Na velha aliança, Abraão viveu mais que 120 anos. Por que não eu e você na dispensação da graça? Com todos esses recursos que nós temos hoje. Ei, você tem vida divina, saúde divina e cura divina. Mas vamos voltar aqui para o pecado, ok? Vamos voltar para Gênesis 3. Entrou o pecado. Treva. Morreu. O que significa dizer isso? Se você ler aqui Gênesis 3, você vai ver o que significa. Eu não vou ler todo, mas, por exemplo, a primeira manifestação, há o primeiro julgamento na Terra e em todo o universo. Porque o crime cometido pelo homem foi muito grave. Quando Adão violou uma lei de Deus, o Criador do universo, o soberano, o todo-poderoso, houve seríssimas consequências, queridos. E Deus não podia ficar quieto. Alguém aqui que é pai e mãe, vê o filho morto, você vai ficar insensível? Ou vai pensar, que dia que eu vou agir? Não, queridos, foi imediato. Olha aí a partir do versículo 8. Deus não é lei de homem, nem é justiça de homem, que você espera 1, 2, 3, 4, 5, 10, às vezes 15, 20 anos, para que um juiz venha e prolate uma decisão. Deus agiu de imediato. Onde está essa sentença? De 8 a 24. Como ele é um juiz, só para você ver o caráter dele, abre aí em Salmo 7, para você ver de que juiz nós estamos falando que prolatou essa sentença aqui, dentro da estrutura da justiça de Deus. Salmo 7. Olhe quem é o prolator dessa sentença aqui. Aí no versículo... Eu vou ler só um versículo, mas leia depois o Salmo 7, que é maravilhoso, todinho, igualzinho o 11 que eu vou ler. Eu vou ler o 11 e o 17. Diz assim: Deus é justo juiz
Deus que sente indignação todos os dias. Ei, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Está filmando tudo o que acontece na terra. E todos os dias, pensa num cara paciente. Ele fica indignado com o que está acontecendo. Mas ele está voltando. Olha o 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua... Com certeza, independente da versão sua, vai estar escrito segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Isso aqui já era Jesus falando com o Pai. Como se estivesse hoje. Vamos lá para o Salmo 89, só para você ver um pouquinho ainda do caráter desse juiz. Esse juiz que prolatou lá a sentença de Gênesis 3. Veja, também vou ler uns poucos versículos. Mas leia depois o Salmo todo, é maravilhoso. Fala tudo de Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí o versículo 14, diz assim: a justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo e que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. 16. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Quem é alegre aí por causa da justiça de Deus? Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Não sei se você sabe, eu não vou ler mais a respeito do caráter de Deus. Mas leia o Salmo 45, 7, para você saber um pouquinho, só um deslumbre do que é uma matéria maravilhosa que você vai fazer no Rema, que chama caráter de Deus. Mas vamos olhar o caráter desse Deus aqui em Gênesis 3. Quando ele julgou todos os envolvidos nesse crime que eu acabei de relatar para vocês. A palavra dele foi violada. E ela não poderia ficar assim. Não poderia ficar impune. Tinha que haver julgamento e rápido. E foi o que Deus fez. Então, você vai ler essa sentença aí, de 8 a 24. Eu vou pegar aqui só um exemplo de um dos julgamentos, que foi o primeiro que ele chamou. Preste atenção nisso. Deus é um Deus de amor e é um Deus bom. Deus, se você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você sabe o que eu vou falar. Deus, todas as vezes que a imagem e semelhança dele errou, foi Deus que foi atrás do filhão para consertar. Para que ele não perecesse eternamente. Se você vê as 7 alianças que Deus fez com o homem, nós estamos na 7ª, que é a dispensação da graça. Tem uns que falam que é 8, mas eu não considero a aliança palestina como aliança. Então, você vai ver que Deus é um Deus bom e um Deus de amor. Ele, sempre que o filho, presta atenção, é o filho que erra. E o que Deus faz? Vai atrás. Aqui, ele foi como pai, quando chegou para Adão e falou: alô, tudo bem aí, Adão? E Adão fez o quê? Se escondeu, porque ele estava com medo. Tinha medo antes de Adão? Tinha medo aqui, Adão? Não. O medo entrou quando entrou o pecado. Entrou o pecado, entrou o medo e tudo que acompanha o caráter de Satanás. Então, a justiça de Deus entrou em ação aqui em Gênesis 3, a partir do versículo 8. E Deus chamou um a um dos envolvidos no episódio, no crime.
Se você lê, leia, por favor, na sua casa. A palavra de Deus não é uma leitura, não é como um livro comum que você pega e lê. Não. A palavra de Deus, a Bíblia, esses 66 livros, exige que você estude, que você medite. Vou repetir. Esses 66 livros aqui não é um livro natural, como todos os outros. Esse livro, que é uma biblioteca de 66 livros, ele é um livro sobrenatural. Se eu pego um livro comum e leio, ainda que fale de Deus, ok? Eu consigo entender com a minha inteligência, com meus conhecimentos naturais, que são 5. Agora, esse daqui, queridos, é só por revelação. Que vem da onde? É sobrenatural, vem direto do Pai que colocou o próprio Deus, imprimiu dentro de você. Para quando você for ler a palavra, ele está ali. Mas ele não se manifesta dentro de você, simplesmente porque você abre a Bíblia e vai ler. Não, ele é um cavalheiro. Você tem que pegar a Bíblia e lembrar que você está acompanhado. Se você não lembrar, ele não vai se fazer presente, não, porque ele não invade. Ele é um gentleman. Você precisa lembrar dele, orar e falar: Pai, você tem a revelação, me explica esse negócio aqui. É assim que funciona. Porque isso aqui só vem por revelação, não vem por minha inteligência. Ah, eu sou formada nisso, sou doutora nisso, sou. Nada disso para Deus vale, porque a primeira coisa que ele exige do homem para chegar a ele é morte. E aí eu já estou falando da morte de Romanos 10, 9 e 10, ok? Vamos voltar para Gênesis 3. Aqui é só uma amostrinha do que você vai ter em Justiça de Deus em 14 aulas. Então, aqui essa sentença, Deus chama um a um, ouve, relata. Se você pegar Gênesis 3, ele faz o relatório. A partir do versículo 8, ele faz as perguntas, um a um, ouve, considera como verdade, e aí sentencia. A sentença, vamos pegar aqui no 14. A sentença, a serpente. Quem é essa serpente aqui, queridos? Eu sei que você sabe. Quando eu perguntar, você responde, só para me ajudar? Quem é essa serpente aqui do 14, queridos? Quem? Está vendo? Você sabe. Eu amo isso. Então, Satanás. Então, o Senhor disse à serpente. Porque Satanás, que não é bobo, nem falta inteligência nele, ele é condenado. Já era. Mas ele não é burro. Disse a serpente: visto que fizeste, ou seja, já tinha havido a confusão, já foi feito. Ouviu Adão, ouviu Eva, já tinham falado que foi ele, e estava tudo provado. Porque nós temos um juiz justo. Ei, justo. Você é justo? Porém, inimizade. Não. 14. Visto que isso fizeste, já estava provado, maldita és entre todos os animais domésticos. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Quem é essa tua descendência aqui? Os que fossem nascer de Adão e Eva, que somos nós. Ok? Aí ele continua dizendo, isso aqui é sentença. Entre tua descendência e o seu descendente. Não chocou você, não, eu dizer isso? Eu não sei, mas quando eu tive revelação disso aqui, irmãos, meus olhos, eu voltei a cair para trás, só não desmaiei. Entre a tua descendência. Depois do pecado, o homem passou a ser descendência de Satanás. É Deus que está dizendo aqui. Eu porém inimizade entre a tua descendência, os filhos de Adão e Eva, naturalmente falando. Aí Deus continua e diz:
E a mulher, entre tua descendência, e o seu descendente. Ele estava falando de quê? De mulher, né? Ele falou, e a mulher entre a tua descendência. Tudo que descendeu da Eva e do Adão. E o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. São duas descendências de mulher. A descendência da mulher entre Adão e Eva. Somos toda a população da terra que nasceu e veio de Adão e Eva. E entre mais um descendente? Quem é esse descendente? Aí o Adão já não entrou. Aleluia! Esse seu descendente seria a barriga de aluguel de Maria. Sem concepção de homem, sem relacionamento com homem, Jesus nasceu de uma virgem, concebido sob o poder do Espírito Santo de Deus. É aqui que Satanás ficou com a legalidade, porque ele conhecia todas as regras e conhece as leis, certo? Todos os demônios conhecem, vai ler a Bíblia que você vai descobrir isso. Então Satanás sabia que jamais Deus seria representado aqui na terra por nós, com o pecado do Adão. Porque só poderia vir um espírito, como vem, cada vez que uma criança é concebida, a vida vem de Deus, e aquela criança nasce com vida, Deus manda a vida, mas essa criança, o que vai acontecer com ela? Ela vai nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. E seria eternamente assim? Por quê? Porque Adão arrendou a terra para Satanás, quando ele violou a lei de Deus. Ficou arrendado eternamente. E o homem era só nascendo e morrendo. Daí você entendeu o resto da sentença de Deus. E aí Deus vai dizendo, julga um a um, aí ele continua, certo? Diz as consequências do pecado em termos de natureza, a terra ficou maldita por tua causa. Aí lá no 20 ele diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Ei, quando Deus chegou para Adão e perguntou, alô, Adão, cadê você? Adão já estava lá vestidinho, com as peles de planta. Ele, porque entrou mal, porque ele viu a maldade. Antes, não tinha nenhuma maldade. Estava do mesmo jeito. Em pelo, com Eva. Não tinha problema, não tinha maldade. Mas na hora que entrou a maldade, ele teve medo e se escondeu de Deus. E de tanta vergonha, ele costurou para ele uma saiota lá com folhas de árvore. Mas se você for ler Isaías, lá Deus repete essa atitude dele aqui. Ele diz que toda a justiça do homem, para Deus, é trapo. Não sei se você já conhece, mas lá diz. Ele repete o que ele fez aqui em Gênesis 3. Ele diz que é trapo de imundícia. A justiça dos homens. E o outro tipo de justiça que existe aqui na Bíblia chama justiça própria. A nossa, que ele deu para o bem, mas o homem usa para o mal. Mas isso você só vai ver se você for fazer justiça de Deus. Deus não aceitou e nem aceita justiça própria do homem, nem justiça de homem. A justiça de homem existe porque o sol nasce para todos, assim como tem hospitais, remédios, porque Deus ama a criatura do jeitinho que Ele ama você, que é filho. Claro que você é filho e já saiu das trevas, mas até que se consuma o próximo passo que vai acontecer, Ele também ama aquele vizinho seu que não conhece Jesus. Alô? Então, Deus não aceitou a justiça de Adão. E fez o quê? O que está escrito em 21? Ele fez roupa. Ele vestiu Adão. Aqui é a profecia. Aqui é o início da atuação da justiça de Deus. Deus disse, eu não aceito a sua
forma de cobrir pecado, não. E o que Deus fez? Ele matou um animal já simbolicamente. Por que simbolicamente? Apontando para Jesus. E tirou a pele desse animal e vestiu. Ok? E aí vem aqui o 23 e diz que Deus fez o quê? Na sentença. Para que o homem não continuasse nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, morrendo, morrendo. E aí ia ficar aqui eternamente nascendo, morrendo e o diabo governando. E Deus não podia ficar aqui, porque ele não tinha um corpo. Mas o corpo de Adão, ele já tinha entregado para Satanás o governo da terra, o domínio e tudo que Deus colocou na mão dele. E Satanás sabia que um corpo, um espírito não podia na terra aqui sem corpo. Daí a lei ter vindo depois, onde dizia o quê? Lei mosaica e todos os 126 que tem no livro de Levítico. Dizendo o quê? Dente por dente, olho por olho, dedo por dedo, cabeça por cabeça e por aí vai. E o mais importante, que às vezes nós não vemos aqui, mas é óbvio, desculpa, óbvio, é que para mim foi quando eu fiz o rema. Homem por homem. O que aconteceu quando Adão pecou, irmãos? Adão não era assim? Imagem e semelhança de Deus? Limpinho. Morreu, ficou assim? E é o quê? Nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. A terra arrendada para Satanás, eternamente mal. Então, Deus, para resolver, olha aqui o que ele fez. 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra, fora tomando. E expulsou o homem, colocou o querubim no oriente do jardim, para refugir de espada, e revolvia a guarda e o caminho da árvore da vida. Deu para entender? É porque eu sou cearense e li rápido mesmo, porque eu acho que você já conhece. Então, Deus guardou o homem quando expulsou ele, porque se ele deixasse ele lá no jardim, nascendo e morrendo, seria eternamente. E nunca Deus ia, de novo, pegar de volta como Jesus pegou. Aleluia. Você sabe disso? Eu falei isso, você nem se manifestou. Jesus. Vamos ler. Mas deixa eu só sair aqui de Gênesis 3. Então Deus precisou expulsar para que Adão não ficasse eternamente e fosse comer da árvore da vida e ficasse eternamente nascendo, toda a descendência do homem na terra, nascendo, morrendo. Que é o que acontece hoje com aquele seu vizinho, seu primo que não quis ainda receber Jesus e por aí vai. Que a Bíblia chama de quê? Incrédulo e ímpio. Porque vocês sabem, não sabem? Romanos 10, 9 e 10. Se confessar com a boca, crer com o coração que o Deus Pai o ressuscitou de dentre os mortos, é salvo. Aleluia. Então, Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita graça, ele precisou expulsar Adão do jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida e ficasse eternamente nascendo e morrendo aqui na terra. E Deus não pudesse, de novo, estar aqui. Mas a jogada é maravilhosa. O plano de... Jogada não, desculpa a palavra. O plano de salvação, o pulo do gato que Satanás não imaginou. E Deus falou aqui. Não li para vocês? Ele falou, o descendente da mulher. Então, Deus só poderia, de novo, estar aqui na terra, de que forma? Dente por dente, olho por olho, homem por homem. Qual é o homem? Já que é dente por dente, olho por olho, era isso que a lei dizia. Qual é o homem que podia substituir o primeiro homem santo? Diga, um outro homem santo. Não é dente por dente? Não é olho por olho? Braço por braço? Se a mulher adulterasse, o que acontecia? Adultério. Já era morta a pedrada. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses. Não está no script, não, mas eu vou abrir. Queridos, nós precisamos investir na nossa vida, não lendo,
mas estudando isso aqui. Não só no rema. O rema é o que te capacita a você entender tudo que está escrito aqui. Irmãos, eu abria João 8 e eu lia lá aquela passagem da mulher adúltera. No dia que eu vi isso no rema, eu não acreditei. Quer dizer, acreditei. Eu falei, é isso que é? Jesus me socorre. Eu sou analfabeta espiritual. Quem conhece a passagem da mulher adulta? Tem alguém aí que não conheça? Se não conhecer, eu vou ler. Todo mundo conhece. Aleluia. Então, aquela passagem ali da mulher adúltera, o que Jesus faz? Os fariseus, premeditadamente, queriam pegar ele em falta. Então, chegaram para ele e falaram, na lei que tu veio para cumprir, na lei está escrito. O quê? Que se for pego em adultério, tem que fazer o quê? Agora é aquela hora que você responde quando eu pergunto. A lei dizia, se for pego, se for provado, se for flagrante, se provar nada. Já está tudo consumado, sentenciado e morta. E morto, porque eram os dois que morriam. Morre, beleza. Perguntaram a Jesus. E aí trouxeram lá, já a morta para ele. Né? Porque ela já tinha cometido o crime e ia morrer. A lei dizia que ela tinha que morrer. O que Jesus fez, irmãos? Vocês sabem. Não sabe? Aí Jesus falou assim, quem é que não tem pecado aí? Quem não tiver, pode jogar pedra. Apareceu alguém, irmãos? Claro que não. Mas ela não cometeu o crime. Então, se cometeu o crime, tinha que fazer o quê? Morrer. Morreu alguém? Mas ia morrer. Aleluia. Ali, Jesus já estava dizendo para todos eles e para nós, só que ninguém entendeu. Jesus não veio para cumprir a lei? Não houve um crime? A mulher não foi pega em flagrante, é assim que a Bíblia diz, adultério? Jesus não veio para cumprir a lei? E quem morreu? Ele estava falando, eu vou liberar ela. Alguém te acusou? Não. Ele, nem eu. Vai embora. Ele morreu por aquela mulher. Ali. Ele já foi para a cruz ali. Porque é sabedoria de Deus, irmãos. Ali já tem todo o Calvário. Mas não é só em João 8, nessa passagem. Você tem Jesus desde Gênesis 1. Só que é necessário nós estudarmos e meditarmos na palavra. Se isso não houver, queridos, não há crescimento espiritual. 2 anos para você receber as revelações que o Rema tem a unção de ensino para te dar. Queridos, é nada na sua vida. Mesmo que você morra precocemente. Hoje, morrer precoce é com 60 e poucos anos. 2 anos é nada. Para que sua vida nunca mais seja a mesma. Eu já estou finalizando, ok? Faz assim. Então, eu só vou ler mais 2 referências bem rapidinho, antes que a minha diretora aqui ela está me olhando, no meu tempo aqui. Eu vou ler rápido, porque eu comecei dizendo para vocês que todo o universo é regido por lei, certo? Gênesis 1 e 2, lei da vida. Gênesis 3, lei da morte. Quem morreu? Jesus morreu antes da fundação do mundo, por mim e por você. Ele morreu a minha morte e a sua morte, para que nós não viéssemos a morrer. Ele adoeceu e levou todas as doenças, dores e enfermidades naquela cruz, para você hoje ter uma vida assim. Só que isso, queridos, é pela fé. Abre aí em Romanos 1. E antes que eu me esqueça, deixa eu te dar outra dica. O livro de Romanos, ele é o livro da justiça de Deus. Quando você estiver fazendo justiça de Deus, você vai ver isso. Gênesis 1, 16 diz assim,
Paulo dizendo, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro requisito exigido. Para você ser salvo, você tem que crer. Primeiro o judeu e também nós. Isso, visto que a justiça de Deus revela-se no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus entrou em ação desde o início, pela graça, porque nós somos salvos pela graça, mas o instrumento processual ao qual Deus usou é todo um poder judiciário que você tem, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver todos os tribunais que tem na Bíblia, Cristo, branco, e tudo que tem a ver com a justiça. Nessas 14 aulas, que se eu fosse você, se você não fez sua matrícula ainda, aproveita a oportunidade, que você teve um gostinho só. Mas antes de eu encerrar, eu não sou igual alguns ministros que falam assim, eu estou encerrando. E aí você sabe que é mais 45 minutos, né? Mas eu não vou fazer isso com você, porque eu quero que você venha fazer o rema. Mas olha aí, 2 Coríntios, rapidão, 5:21. Diz assim, esse relógio tem alguma coisa contra mim. Não pode. 5:21. Eu guardei tanta coisa para ver com vocês. Nossa. Mas vai ficar para as aulas do rema. 2 Coríntios 5:21, que eu sei que você conhece esse versículo. Ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado. Está falando de quem? Ele o fez. Quem fez? Quem é o ele com E maiúsculo? Eu pergunto, vocês respondem. Quem é o ele com E maiúsculo? Olha o tamanho da dica. Ele, tem versão que diz Deus, ou diz ele. Ele, Jesus fez pecado. Fez. Ele era o cordeiro sem pecado. Foi o Pai que colocou o meu pecado e de toda a raça humana nele. Para quê? Pecado por nós. Para quê? Para que nele. Quem é o nele? Eu pergunto, vocês respondem aquela hora. Quem é nele? Fôssemos feito. Você foi feito. Você e eu, toda a raça humana. Foi feito o quê, irmãos? Agora eu pergunto de novo e é aquela hora que você responde. Você foi feito o quê, querido? Ainda na mesma página, só porque eu sei que está na mesma página. Olha aí no 6, a partir do 14. E eu prometo que essa é a última que nós vamos ver. Eu não vou ficar mais 45 minutos aqui com você, porque a diretora não deixa. Olha aqui, 14, diz assim. Não vos ponhais em julgo desigual. O povo leva até isso para casamento, mas não tem nada a ver, não. Com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? O que você é? Ou que comunhão entre a luz e a treva? O que você é? E que harmonia entre Cristo e Satanás? O que você é? Ou que união do crente e o incrédulo? O que você é? Que ligação há entre o santuário de Deus e ídolos? O que você é? Muito bem, vocês são sabidos, viu? Porque nós, diga euzinho, nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tu é filho de Deus. Tu é filho de Deus. Tu era assim, ó. Olha como é que tu ficou. Mas sabe, eu vou, só para fechar, eu vou pegar o Jader aqui. Jader nasceu. Pode ficar aí mesmo, Jader. Só vou pegar você de exemplo. Jader nasceu, era assim, limpinho, lindo.
Papai e mamãe, amor. Legal. Aí Jada foi para a escola, estudou, né? Foi alfabetizado, fez o primário para ser brasileiro. Aí Jada fez o 2º grau, foi mais brasileiro. Ficou bem brasileiro, brasiliense. Jada passou no não sei quantos concursos aí. Eita! Aí o pastor e a Jussane chegou e falou: meu filho, você é brasileiro mesmo. É assim que funcionam as coisas com a gente? Jada só chegou a ser brasileiro quando ele fez alguma coisa, alguma obra para receber a identidade brasileira. Ele é brasileiro por quê? Porque ele nasceu no Brasil. Você nasceu no reino de Deus? Vou perguntar de novo. Você não entendeu? Você confessou Romanos 10, 9, 10 já na sua vida? Se você não confessou, a gente conversa daqui a pouco. Se você confessou, você foi justificado. Você é justo. Você ficou assim, igual o Adão lá antes do pecado, com direito à semelhança, imagem e semelhança do Pai. Aleluia. Levanta, pelo amor de Deus, dá uns pulos aí. Quem nasce no reino já é cidadão do reino, justo. O justo vive pela fé. E você vai ter no início agora do rema, eu não sei se é fé ou se é realidades da nova criação, que vai estudar e continuar essa matéria maravilhosa que Justiça de Deus também ensina. Amém, queridos? Fique de pé, eu só vou apresentar isso aqui e depois orar com você. Não vou ficar mais 45 minutos, certo? Porque é só uma aula. Eu quero te apresentar 3 livros que você pode comprar hoje. Deixa para o rema, não, porque quando você vier para essa matéria, você já vai vir tinindo. Se o professor não falar o que está na Bíblia, tu já vai saber, porque isso aqui ajuda demais. 2 tipos de justiça. E.W. Kenyon. Identificação. Ele se identificou com você em tudo. Não pecou. Santo, santo, santo. Você precisa ler esse livro. E para te ajudar, é fundamental, antes de você ler esses 2 aqui, 2 tipos de conhecimento. O conhecimento natural e o sobrenatural, que é pré-requisito para você entender qualquer coisa para ler essa palavra. Diga, amém. Amém. Vou me esforçar para ler. Nem 10% não falou. Vou falar de novo. Amém. Amém. Vou me esforçar para ler. Você sabia que o que você fala tem poder? Amém. Quer ver? Como é que vai ser o seu 2022? Sabe como é que ele vai ser? Conforme a sua rema, conforme a sua confissão, conforme a sua palavra falada. Então, conforme a sua confissão, vai ser o 2022. Estudando no rema, meus irmãos. Pai, nós te damos graça, Senhor,